Começa agora mais um Espaço Técnico. O assunto deste programa é o EFD Social, que passa a ser obrigatório a partir de janeiro de 2014 e tem por objetivo reunir informações da folha de pagamento, das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Esse novo componente do SPED vai substituir gradualmente obrigações como o CAGED e a RAIS, por exemplo, e assim diminuir a redundância de envio de informações por parte das empresas, já que todos os órgãos fiscalizadores vão poder acessar um único documento. Para esclarecer todos os pontos dessa nova obrigação acessória, temos em nossos estúdios o especialista em gestão tributária e fiscal, Edson Lopes, que é também gerente de inteligência fiscal da Alterdata. Ao final de sua apresentação, ele debate o tema com Ana Maria Galoro Laporta, empresária contábil e conselheira do CRC-SP. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje, no Espaço Técnico, para discutirmos sobre um evento tão importante que é o E-Social. Esse tema provavelmente vai ocupar a agenda de vocês nos próximos meses, dada a sua relevância. Alguns tratam ela como uma nova obrigação acessória, enquanto outros entendem que é uma verdadeira fiscalização virtual online. Por enquanto, ainda não contamos com uma farta legislação sobre o assunto. Nós contamos somente com o Decreto 6.022 de 2007, que institucionalizou o Sistema Público de Escrituração Digital, do qual o E-Social faz parte. E também o ADE-SUFIS número 5, de julho de 2013, que institucionalizou o layout dos arquivos que serão entregues. Esse layout nada mais é do que as informações, os campos que serão preenchidos nessa obrigação. Essa entrega, é importante salientar que ela será gerada para um ambiente nacional. Uma vez gerada, essas informações ficarão disponíveis para os entes fiscalizatórios, como é o caso da Receita Federal, que capitaneia o processo, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Previdência Social, o INSS e também o Ministério do Trabalho. E a ideia e a justificativa para esse projeto são várias, como o alto volume de erros, o volume das multas que são incidentes sobre os processos errados de entrega de GFIP, principalmente, a própria obsolência da plataforma de entrega que contamos hoje. Tudo isso fez nascer a necessidade de concentrar numa única obrigação entregas que hoje são esparsas, como aquelas que nós conhecemos, como RAIS, CAGED, a própria GFIP ou CFIP, formulário de seguro-desemprego, a folha de pagamento e também o livro de registro de empregados. Então, gradativamente, essas obrigações acessórias serão extintas em troca da instituição do SPED social. É importante salientar também o cronograma das entregas. Esse cronograma, a Receita Federal já se manifestou, porém, nós acreditamos que ainda haverão modificações ao longo do tempo. Esse cronograma não é definitivo. Ele inicialmente contaria com as entregas das empresas optantes pelo lucro real. Posteriormente, entrariam as empresas optantes pelo lucro presumido. E, finalmente, em janeiro de 2015, entrariam os demais empregadores. Mas, mesmo não tendo uma regulamentação sobre o tema, nós já temos premissas pré-definidas pela Receita Federal que não vão ser modificadas. Então, a entrega do E-Social, ela abrangerá praticamente todos os tipos de empregadores e também cooperativas, órgãos gestores de mão de obra, produtores rurais, etc. O E-Social, ele não será uma entrega única. Eles serão várias etapas que culminarão com um processo de fechamento dessa obrigação. E o que é importante é que não haverá um validador para essas operações. Não haverá o que conhecemos como PVA. Os arquivos serão validados online, ou seja, as empresas entregarão e receberão um retorno, ou de aceitação ou de rejeição dos arquivos entregues. Os arquivos passarão para um padrão XML, ao invés de serem em TXT, como é na maioria das obrigações do SPED.
haverá uma fase inicial de saneamento ou de conformidades cadastrais, envolvendo as empresas, o INSS e também os próprios trabalhadores. Os campos-chaves do cadastro do trabalhador passam a ser o CPF e o PIS. Portanto, é fundamental que esses campos estejam preenchidos, pois eles passarão a ser obrigatórios. Os serviços prestados e também tomados serão declarados juntos com a folha de pagamento. Haverá também a possibilidade de uma entrega em contingência, que será feita por um site através da disponibilização desse meio pela Receita Federal. Ainda haverão publicação de mais atos legais, pois a conformidade atual exige que seja feita uma legislação própria para sanar as lacunas que ainda existem. Pois bem, então nessa imagem nós podemos perceber como é que se dará o processo na prática da entrega do e-social. Ou seja, nós contaremos inicialmente com uma carga inicial para cadastramento dos vínculos entre empregadores e empregados. Essa carga será feita de maneira única, em um só momento. A partir dessa entrega dessa carga inicial, a empresa que estiver obrigada, ela passará a gerar periodicamente, ou seja, na verdade, quando essas situações ocorrerem, arquivos esporádicos relatando tais situações. Como é o caso, por exemplo, de um afastamento. Um trabalhador que foi afastado das suas funções, motivo de doença ou qualquer outro tipo de afastamento, ele terá que ter um RET, ou seja, um registro de evento trabalhista. É uma modificação nas relações trabalhistas da empresa com o empregado. Portanto, essa comunicação deverá obrigatoriamente ser feita para guardar consistência com a própria folha de pagamento. Então, nós podemos citar, na verdade, é uma lista de 23 tipos, pelo menos por enquanto, 23 tipos de eventos trabalhistas que tratam de comunicação que deve obrigatoriamente ser feita. Então, afastamentos, aviso prévio, início de contagem de aviso prévio, o desligamento do trabalhador, a reintegração, o retorno do afastamento e a própria admissão são eventos trabalhistas que devem ser entregues no prazo adequado. Posteriormente, haverá a entrega ou o envio da folha de pagamento. Esse arquivo será enviado para o cenário nacional e posteriormente será validado com toda a lista dos empregados, toda a carga remuneratória e de descontos, assim como as bases tributárias dos empregados e também das empresas, estejam elas sob a desoneração ou não. Então, todo esse aparato vai dar espaço para a empresa gerar, para encerrar essa obrigação de uma nova obrigação que é a DCTF Web, que também faz parte do e-social. Essa DCTF Web é, na verdade, um aceite da empresa com a carga tributária e com as guias, onde ela vai dar o aceite e vai receber as guias para o efetivo pagamento. E a título de ilustração, eu trouxe nessa imagem para demonstrar a diferença entre os arquivos que serão entregues. Aqui um arquivo texto, padrão TXT, e aqui um exemplo de arquivo XML. Então vocês podem verificar que aqueles ajustes que se fazia diretamente no arquivo ficarão um pouco mais complexos, dada a formatação desses arquivos XML. Então, incluir e excluir as informações, principalmente, ficou um pouco mais complicado. Bom, agora que nós já conhecemos um pouco melhor essa nova obrigação, nós podemos passar a pensar como as empresas têm que se adaptar, quais serão os passos que elas deverão executar para se adaptar, se preparar para essa nova obrigação. Então, como eu falei aqui, ela é uma obrigação bastante focada no departamento de pessoal ou no setor de RH, que, em conjunto com o setor de TI, terá essa responsabilidade de efetuar as suas entregas. E um dos pontos principais é o treinamento
e a capacitação dos trabalhadores dessas duas áreas principalmente, que terão que estar aptos logo no início de 2014. Os cadastros serão sempre os pontos críticos. Toda a parte cadastral é importantíssima que seja revisado, seja totalmente revisada, para que não fique essa operação de revisão, que é um trabalho bastante extensivo, para cima da hora do início da obrigatoriedade. Porque geralmente as inconformidades, as rejeições são causadas por problemas de cadastro. É um trabalhador que não tem o CPF dele, então ele não vai ser aceito. Muitas vezes operações até mais simples, como o endereço do trabalhador que não foi informado, o código do município dele, o código município da empresa, tudo isso são informações obrigatórias e que deverão ser revisadas desde já. É importante também que a maioria dos eventos terão prazos. Então, em geral, os eventos trabalhistas, eles têm um prazo para ser enviado. E o atraso nesses envios ensejará punições. Como o software fará todo o processo de transmissão, recepção das rejeições e os avisos também da inconformidade, é necessário que esse software, na época de obrigatoriedade, já esteja absolutamente apto a fazer todo esse processo de transação. Então, além desses tópicos, é importante que as equipes da empresa como um todo estejam conscientes dessa nova obrigação e dessa nova entrega, porque isso vai ser um divisor de águas para o sucesso dessa implantação. Além disso, é importante que os clientes, principalmente das empresas contábeis, também estejam conscientes quanto a esses novos prazos, que na verdade são os prazos da legislação em vigor. Porém, com uma fiscalização virtual 24 horas dentro da empresa, esses prazos passarão a ser observados como nunca. Então, em cada evento enviado fora do prazo, automaticamente ensejará multas pela não entrega no prazo adequado. É como se tivesse uma fiscalização 24 horas verificando as fraudes e os desrespeitos aos prazos. O processo de envio de saneamento das rejeições, ele vai depender de um software que também faça as transações, que envie, que receba, com velocidade, para que você possa fazer os ajustes necessários e não perder esses prazos. Uma fonte de preocupação também são as empresas prestadoras de serviços para órgãos públicos, as chamadas terceirizadas, que muito provavelmente serão fiscalizadas quanto aos protocolos de entrega. Pois, como se trata de obrigação acessória, não havendo mais o papel para registrar que foi feito no prazo adequado, restará ao empresário ou ao contador mostrar ao ente público fiscalizador que os protocolos de entrega relatando as datas devidamente entregues nos prazos adequados. Para isso, é importante que toda a empresa se mobilize e faça o seu dever de casa. Então, haverá um papel destinado a todos os setores. Como eu disse anteriormente, a liderança desse processo de implantação estará a cargo da equipe de TI e da equipe de RH ou de departamento pessoal. Mas a alta direção da empresa, ela tem que se envolver nesse processo por dois motivos. Primeiro, que cada ato praticado, cada evento relatado aos entes fiscalizadores, eles precisam ser assinados com certificação digital, inclusive podendo ser por procuração. Então, isso por si só cria uma responsabilidade da alta direção para cada envio que será feito. E também para que os clientes fiquem conscientes, para que fique claro aos seus clientes que eventos enviados fora de prazo estarão automaticamente sujeitos a punições, que serão multas pela não observação do prazo legal. Então nós podemos citar, por exemplo, o envio do aviso de férias.
o aviso de férias que tem que ser dado, quando férias normais, né, com um prazo de 30 dias, ele também é um evento trabalhista e ele precisa ser comunicado no prazo anterior. A partir dessa comunicação é que começa a contar o prazo para que daqui a 30 dias o empregado entre em férias. Então, tudo isso ensejará uma organização, uma comunicação em que a alta direção tem muita responsabilidade por efetivar essa comunicação para que ela seja eficaz com os seus clientes. O setor de RH e departamento pessoal também terá uma responsabilidade muito grande em relação aos prazos, pois terão que tomar conta de cada prazo, de cada envio, para ter certeza, para se assegurar de que estão sendo feitos na data correta. O setor financeiro também terá uma responsabilidade, já que os pagamentos a prestadores de serviço e também o recebimento desses valores estão sujeitos à entrega da própria E-Social. Também fazem parte da E-Social, compondo a folha de pagamento. Por último, a contabilidade, que é encarregada de averiguar os fatos contábeis e garantir que a conformidade dessas declarações que são prestadas para o E-Social estejam em conformidade com as demais declarações. Para isso, é muito importante que as empresas deem total atenção, principalmente aos problemas cadastrais, fazendo desde já o saneamento dos cadastros, principalmente fazendo um batimento, ou seja, confrontando as informações que estão no layout, que serão exigidas nessas entregas, com as informações que possuem hoje de cada trabalhador, para que isso seja feito ao longo desse ano, para que em 2014 todos esses cadastros estejam saneados, as próximas admissões também já estejam saneadas, para que não haja dificuldade na entrega dessa obrigação. Repito, não haja dificuldade para que não haja perda de prazo, porque a perda de prazo sujeitará a empresa à penalidade. Além disso, há uma preocupação com as entregas de qualidade abaixo do esperado. Então, as empresas têm que, principalmente no momento da folha de pagamento, fazer uma boa conferência no seu software antes de fazer o envio, para que tudo esteja em conformidade. Uma alternativa que as empresas podem pensar é a entrega em contingência, que será feita através de um site disponibilizado pela Receita Federal. Porém, nós todos sabemos que o site ele tem uma certa dificuldade na produtividade. Portanto, não acredito que vai se conseguir, numa empresa de um certo porte, fazer toda a contingência, principalmente da folha de pagamento, onde o volume de informações é muito grande, a tempo de se valer ainda do prazo, tempo de não perder o prazo adequado. Por isso é importante contar desde já com um software que seja confiável. Isso, na verdade, contar com um software confiável é quase uma garantia de sucesso nessa empreitada. Bom, nós ficamos por aqui então. Eu deixo alguns sites importantes para acompanhamento de tudo que ainda há de surgir nessa nova obrigação. Sugiro que façam um acompanhamento diário para saber das novidades sobre este assunto. Eu, em nome da Alterdata, eu agradeço a participação de vocês e também ao CRC São Paulo e desejo a vocês muito sucesso, espero ter contribuído no sucesso para essa empreitada e a todos vocês um grande abraço e até a próxima. Muitas empresas ainda não se prepararam para a implementação do E-Social. Qual que é o seu conselho? Bom, nesse caso nós podemos definir que essas empresas, primeiro, precisam conhecer essa nova obrigação, conscientizar seus colaboradores e seus clientes. Depois, elas precisam ter certeza de que o software dela
estará adequado no prazo correto e, paralelo a isso, elas já podem fazer um processo de revisão cadastral, informando os detalhes que sejam obrigatórios e que hoje não estão armazenados corretamente. E uma empresa que não tem software, consegue fazer o E-Social? Ela conseguirá fazer as declarações, porém, há uma certa dificuldade, já que essa declaração será feita a partir de um site que será liberado pela Receita Federal e que hoje ainda não é possível o acesso, que é o mesmo site que foi liberado para os empregadores domésticos. Através desse site, ela conseguirá acessar o seu cadastro, cadastrar seus trabalhadores e enviar os eventos trabalhistas. Mas é importante que esse site, que as empresas saibam que esse site é para ser utilizado só como contingência. Ou seja, não vai haver uma grande produtividade na digitação desse site. Então, através disso, nós colocamos como um ponto importante a empresa verificar se não é o momento de aquisição de um software para tratar desse tema. O empregador doméstico está obrigado? Sim, ele estará obrigado. Hoje já existe um site em que ele pode fazer alguns cadastros, gerar uma folha de pagamento e até, se for o caso, emitir a sua guia. Só que isso também vai estar sendo reformulado até o final de 2013. Já tem prazo do empregador doméstico? Não, ainda não tem prazo. A Receita ainda não se manifestou sobre a obrigatoriedade e ao longo de 2014 é que nós vamos ter a certeza absoluta de quando que vamos ter que fazer essas entregas. Quais são as multas envolvidas no não cumprimento do E-Social? Bom, como o E-Social ele é uma declaração acessória para vários entes, envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS, cada um fará suas punições para aqueles que excederem os prazos, que não respeitaram os prazos, de acordo com a legislação própria. Então, ainda não temos como prever quais serão os valores, né? Mas é fato de que cada prazo não respeitado, ou seja, cada comunicação que não seja feita no devido prazo, ensejará multas para essas empresas. Então, nós já sabemos que alguns eventos trabalhistas, por exemplo, vão ensejar multas, porque hoje já o prazo já precisa ser respeitado. Porém, com a entrega da E-Social, passa a ficar evidente que a empresa não respeitou o prazo. Então, nós temos que aguardar para as devidas formalidades da Receita, dos entes fiscalizatórios, que irão regulamentar sobre esse assunto. Na sua explanação, você deu o exemplo do aviso prévio de férias, que deve ser avisado 30 dias antes das férias, que ele não pode ser contado de maneira retroativa. Você pode dar um outro exemplo de que vai ter que ser informado no E-Social, que não pode ser retroativo? Claro, um exemplo interessante é o da comunicação de acidente de trabalho, que na verdade é um evento trabalhista e tem um prazo legal que deve ser respeitado. Então, não sendo respeitado o envio do CAT, já que não haverá mais formulário para entrega de CAT, essa empresa ela terá dificuldades em relação a fazer com que o empregado receba a sua remuneração, seja ele pelo próprio afastamento diante do INSS, além de multas pela não observância do prazo no devido registro do CAT. Entendi. E no registro do funcionário, qual seria o prazo? O registro do funcionário, existe um evento de admissão que ele tem que ser feito anterior à entrada do trabalhador no ambiente de trabalho. Ou seja, antes dele começar a trabalhar, ele já tem que ter sido registrado. Isso hoje a gente sabe que nem sempre é cumprido. Mas, diante da entrega do E-Social, a empresa terá que disparar um evento de admissão do trabalhador que deixará claro que, se for feito retroativamente, ou seja, declarando que aquela admissão foi feita anteriormente, na verdade o trabalhador ingressou na empresa anteriormente, essa empresa automaticamente ela vai estar sob punição do próprio Ministério do Trabalho por não ter respeitado as regras legais de admissão do trabalhador. Você comentou anteriormente sobre o cadastro que tem que estar correto para poder fazer essa admissão no prazo. Existe alguma ferramenta para validar o nome, CPF, data de nascimento, número do PIS? A Receita Federal e o INSS eles vêm desenvolvendo uma ferramenta para permitir
que essa consistência de cadastro seja feita automaticamente. Então, segundo a teoria, os arquivos serão enviados, remetidos ao próprio INSS, que automaticamente recusará aqueles funcionários que tiverem problemas cadastrais. Então, esses funcionários vão ter que ser encaminhados pelas empresas às agências do INSS para que eles próprios possam regularizar a sua situação cadastral. Entendi. E para finalizar, você tem um conselho para os administradores das empresas, para pequenas, grandes? Claro. Nós sabemos que essa obrigação acessória será, de fato, virará realidade em 2014, então as empresas precisam se antecipar e prover as suas instalações que não estejam adequadas, os seus softwares, os treinamentos necessários para os funcionários, para que quando chegar ao período de entrega, de obrigatoriedade de entrega, essa empresa esteja realmente preparada para enviar todas as declarações no prazo. Porque a partir do momento que essa empresa não consiga essa capacidade de enviar as declarações, ela passará a estar sujeita a multas e acreditamos que algumas empresas, por força do software não estar preparado, precisarão adquirir, já em tempos de obrigatoriedade, ferramentas de sistemas de departamento pessoal e de RH no mercado, o que pode atrasar por demais a entrega, porque uma entrega ela depende da outra. Então, o fato da empresa não ter declarado, não ter obtido certas declarações no prazo adequado, vai causar um efeito em cascata, onde as outras obrigações que vão depender daquela ficarão retidas por não ter tido o envio no prazo correto. Então, é muito importante que essas empresas já adquiram seus softwares, já se preparem, porque em 2014 é certo que nós tenhamos essa nova obrigação acessória para ser entregue. Em nome do CRC São Paulo, eu agradeço a sua apresentação. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui, agradecendo aos nossos convidados pela participação. Continue ligado na programação da TV CRC-SP e confira outras informações importantes para o setor contábil. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.